Neste vídeo, a gente vai falar sobre uma categoria totalmente diferente de layouts de organização de diagrama, que são os layouts de linha de tempo. Bom, lá no começo eu mostrei para vocês aqui em outro vídeo a questão da linha de tema, da nossa régua de acompanhamento temporal e tal. Tem a ver com esse tipo de visualização. Eu vou usar os mesmos dados que a gente está vendo aqui nos layouts de rede. Então aqui a gente tem um diagrama no formato de layout de rede. Eu vou usar esses mesmos dados para um layout de linha de tempo. Aqui a gente tem algumas transações que são entradas e saídas num estacionamento, e a gente tem algumas transações bancárias. Então, se a gente olha aqui, a gente tem algumas transações bancárias, tá? Ao fato que aqui a gente tem entrada, partida e chegada num estacionamento. Tá? Eu vou selecionar todos esses itens aqui e eu vou transportar esses itens para um novo diagrama, só que esse novo diagrama agora é no formato de linha de tempo. Tá? E a gente já vai ver rapidamente como muda a forma de exibição. Então a gente está com todos os nossos elementos aqui agora já num formato de linha de tema. Tá? Onde eu tenho aqui as minhas contas, as minhas contas, ups, as minhas contas bancárias, que tem transações bancárias, ok? Agora, a gente tem aqui, é interessante, algumas transações, elas são só uma relação. Essa conta tem alguma relação com essa segunda conta aqui. Se a gente olhar essas duas contas, elas têm alguma relação, mas ela não é uma relação temporal, tá? E, portanto, aqui não aparece essa marca, ok? Todas as relações que são temporais, elas aparecem com uma marca aqui em cima. E quando a gente movimenta essas relações temporais, vamos achar aqui uma outra relação temporal, tá? Você nota que a régua ela muda de situação. Não sei se vocês se lembram, lá no começo eu disse que essa régua ela tenta se ajustar e mudar a escala para tentar manter o máximo possível de transações dentro do mesmo diagrama. Então, essa aqui é o formato linha de tema, tá? Ela tem aqui eventos em setembro de 2006 e outros eventos vamos ver aqui a data que eu não consigo ver direito, em 25. Então, aqui é em 22 de setembro, aqui em 25 de setembro de 2006. Então, ele vai ajustando essa organização da linha de tema. Tá? Você pode ter a linha de tema agrupada, ou seja, a linha de tema agrupada ela vai tentar diminuir o cruzamento dessas linhas sobre as linhas de tema das entidades. Cada linha de tema destas, ela representa uma entidade. E cada linha vertical, ela representa uma transação que aconteceu, uma transação ou um evento que aconteceu ao longo do tempo. É, a linha de tema agrupada, ela vai tentar agrupar essas linhas de tema de maneira a diminuir o máximo possível os cruzamentos de linha. Depois a gente tem o proporcional. O proporcional é aquela situação em que eu comentei que se eu tenho ao longo do tempo grandes divergências, nesse caso proporcional, a régua não se ajusta. Ela vai ser uma régua com uma escala única. E, portanto, isso pode fazer com que o diagrama fique bastante grande, você não consiga ver todo o procedimento, todas as transações de linha temporal dentro do mesmo diagrama. Mas dependendo da análise que você quer fazer, você ter essa proporcionalidade identifica, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de transações, depois a gente tem um outro grupo de transações, depois a gente tem intervalos sem transação nenhuma, e depois a gente tem outros grupos de transações. Então, esse tipo de informação, de representação, é para você perceber momentos em que há grandes movimentações, grandes eventos, e momentos em que há calmaria, onde não tem evento nenhum.
Depois a gente tem o agrupamento por tempo, ou seja, muito semelhante com o proporcional, tentando agrupar o máximo possível ele vai o analista notebook vai fazer uma, uma não é uma proporcionalização, mas ele vai tentar agrupar o máximo possível as entidades num tempo específico, mas ele vai respeitar os eventos que acontecem muito afastados desse tempo específico. Então aqui a gente pode ver que o diagrama está bastante reduzido aqui, mas a gente pode ver que o diagrama fica bastante grande, tá? Para a gente ter essa percepção. E o modelo ordenado, mesma função, tá? Ele ordena, a diferença é que ele vai ordenar as transações uma depois da outra, para que você possa ter uma visualização um pouco mais clara da sequência dos eventos no diagrama. Então, esses são os layouts de linha de tema. Obviamente, aqui eu estou dando uma visão superficial no dia a dia, conforme for a análise que você vai fazer, isso aí vai ter mais ou menos detalhes e mais ou menos aderência para um ou outro layout de linha de tempo. De qualquer forma, a gente está aqui entendendo claramente qual é a diferença entre um layout de associação, um layout de rede e um layout de linha de tempo. Não esqueça de assinar o canal, além de curtir e compartilhar este vídeo.